Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a correção da nossa atividade, tá? Temos aqui agora, colocar aqui para vocês a nossa primeira questão, iniciando a nossa correção. Bom, aí na primeira questão nós temos o seguinte, né? A questão fala: o tema felicidade é uma postulação muito sensível, é muito importante também. Durante séculos, alguns filósofos debateram e elaboraram teorias sobre o seu entendimento de como os indivíduos poderiam alcançar a felicidade. Entre estes filósofos, um deles se destacou por acreditar que a felicidade só é possível ser alcançada por meio do prazer. Marque a alternativa a qual se refere ao filósofo que defendia essa teoria. E aí nós temos letra A, Pirro de Élida, letra B, os estoicos, letra C, Diógenes, letra D, Epicuro, letra E, Montesquieu. Bom, o gabarito dessa questão, vou começar falando uma por uma, certo? Na letra A nós temos Pirro de Élida. Pirro, ele é o pensador que defende o ceticismo. O que é o ceticismo? É você duvidar de tudo. Você questionar todas as coisas. Então, Pirro, ele vai ter como característica principal da sua filosofia o ceticismo e não a felicidade por meio do prazer. Então, a gente já descarta a letra A. Na letra B, os estoicos. Os estoicos, que é representado, tem como seu representante Zenão, eles acreditam que a felicidade, ela consiste, né, a partir de um equilíbrio que acontece na natureza. Então, os estoicos, eles falam que quando algo ruim acontece, aquilo tem que acontecer para que se permaneça o equilíbrio natural. Então as coisas acontecem porque tem que acontecer. Então os estoicos, eles têm aquela crença no destino, né, que aquilo vai acontecer para manter o equilíbrio, então aquilo já estava programado para acontecer, né? A ideia de destino é trazida por meio dos estoicos. Então, também não é a letra B. Letra C, Diógenes. Diógenes é um pensador que ele descartou de todos os bens materiais. Diógenes, ele morava em um barril. O personagem é o Chaves, que todo mundo conhece o Chaves, né? Que mora em um barril. Ele foi inspirado no filósofo Diógenes, porque ele morava em um barril. Então, Diógenes, ele acreditava que a felicidade estava contida justamente no desapego dos bens materiais. Então, nós também descartamos a letra C. Na letra D, Epicuro. Essa letra D é o nosso gabarito, né? Epicuro, ele acreditava que a felicidade, ela está contida no prazer, né? Ou seja, por meio do prazer. Então, o prazer, na perspectiva de Epicuro, é você buscar viver a vida plenamente. Epicuro, ele não acreditava em vida após a morte. Ou seja, para Epicuro, o que você vivencia aqui é único. Então, depois que você morrer, ao morrer acabou. Você não vai ter uma segunda oportunidade. Então, você tem que buscar aproveitar os prazeres que a vida oferece. E é o nosso gabarito, letra D. Na letra E, nós temos o pensador Montesquieu. Esse pensador, ele não vai tratar sobre a questão da felicidade, sim sobre a questão das leis. Vocês ainda vão estudar isso, onde Montesquieu ele pensou a divisão dos poderes entre executivo, judiciário e legislativo. Logo, não poderia ser a letra E. Ok? Vamos agora para a segunda questão. Os filósofos estoicos compreendem a felicidade como um universo dotado de razão.
Ou seja, tudo existe e acontece segundo uma predeterminação. Ou seja, na ideia que eu tinha falado de destino. Uma predeterminação rigorosa da natureza, por qual causa estes filósofos compreendem a natureza como a principal fonte de felicidade. Aí nós temos letra A, possui um estado de ataraxia. Bom, a ataraxia, ela está sim relacionada aos estoicos, né? Então, essa questão, ela tem duas alternativas aí que estão relacionadas aos estoicos. Porém, como o enunciado está direcionando bem especificamente para a questão da natureza, então não seria essa alternativa. Porém, houve um erro quando foi elaborada as questões, vocês responderam, ficou marcado nessa alternativa aí, mas o gabarito não seria ela, certo? Por quê? Porque a ataraxia, tanto para os epicuristas, como também para os estoicos, ela seria o quê? A ausência de perturbações, né? Ou seja, a mente quando chega em seu estado de plena tranquilidade. Ou seja, concretizaria, né, o ideal que é buscado na filosofia da felicidade tranquila, da felicidade serena. Então, isso é uma característica muito forte dos estoicos, né? De buscar essa ataraxia, essa tranquilidade. Por isso que os estoicos, eles falam que por mais que aconteça algo ruim com você, você tem que compreender que isso faz parte do equilíbrio da natureza e que você tem que buscar se manter sereno, certo? Tem até uma história em relação ao pensamento estoico de um senhor que ele acreditava na teoria estoica, né, de que as coisas aconteciam por uma razão e estavam predeterminadas já para acontecer. Então esse senhor, ele morava sozinho com seu filho e eles tinham uma pequena fazenda com vários cavalos que era a renda principal deles por meio desses cavalos. E aí um certo dia os cavalos dele fugiram. E aí a vizinhança soube, foram falar com ele e disseram: "Ah, senhor, que coisa triste, seus cavalos fugiram, era a sua principal renda." E aí o senhor, ao invés de estar desesperado porque isso aconteceu, ele simplesmente falou bem tranquilamente: "Se isso é bom ou é ruim, quem é que sabe?" E aí os dias se passaram, com o tempo depois, os cavalos voltaram. E o filho dele, o único filho que ele tinha, foi tentar andar em um dos cavalos. Só que os cavalos, como tinham fugido, eles voltaram mais ferozes, né? Não estavam mais domesticados. E aí o filho dele acabou caindo do cavalo e acabou quebrando a perna. E aí veio novamente a vizinhança e falou: "Ai, senhor, que coisa triste, o seu único filho quebrou a perna e era a única pessoa que o senhor tinha para lhe ajudar." E o senhor, ainda em seu estado de ataraxia, em seu estado de tranquilidade, ele simplesmente responde: "Se isso é bom ou é ruim, quem é que sabe?" E aí, depois desencadeou a guerra e o filho dele, por ter quebrado a perna, não pôde ir para a guerra. E o filho dos outros da vizinhança acabaram morrendo. Então o senhor continuou em casa com o seu filho vivo por causa do que tinha acontecido antes, né? Então, moral da história: se é bom ou se é ruim, quem é que sabe, né? Não temos como saber. De acordo com o pensamento estoico, as coisas acontecem
né, dentro de todo um ordenamento da natureza, onde nós não temos a visão do todo, nós só enxergamos uma pequena parte. Então, tudo acontece para se manter o equilíbrio da natureza, certo? Então, possui um estado de ataraxia. Sim, a questão da felicidade vai ter esse estado de ataraxia, sim, né, no pensamento estoico. Então, só que a questão fala o seguinte, né, em relação à natureza, né, por qual causa esses filósofos compreendem a natureza como a principal fonte de felicidade, né, porque a natureza, ela vai ser algo que vai promover o equilíbrio, né, do universo. Então, para os estoicos, a natureza ela vai ser justa e ela também é algo divino. Então, o que acontece, nós devemos simplesmente aceitar. Então, o gabarito da nossa questão seria a letra C, certo? Na próxima questão fala o seguinte: conhecido como cínico, menosprezava os poderosos e as convenções sociais. Não valorizava o poder econômico. Para ele, a única coisa necessária seria levar a vida mais simples possível. Para ele, uma vida feliz seria não se deixar levar por uma vida sofisticada. Qual filósofo essa teoria faz referência? Nós já temos aí, né, a primeira alternativa, que é o nosso gabarito, letra A, Diógenes Laércio, né? Diógenes, ele acreditava que a felicidade, ela se encontrava nas coisas mais simples. Então, não precisa de bens materiais. Como eu falei, Diógenes morava em um barril, ele não tinha nenhum bem material. E a sua filosofia, ela foi chamada de cínica, né? O pensamento cínico, porque faz referência à palavra cão de cachorro, porque Diógenes tinha uma vida parecida com um cão de rua, né? Ele morava em um barril, na rua, não tinha nenhum bem material. Tem até uma história sobre Diógenes que fala que o grande Alexandre o Grande, né, é um dos maiores imperadores da história. Ele foi até Diógenes e falou com Diógenes, ele ficou curioso das pessoas comentarem sobre Diógenes, né? E resolveu ir lá conhecer Diógenes, que abriu mão de tudo e morava na rua em um barril e era feliz. Então, Alexandre foi até Diógenes e falou: Diógenes, eu fiquei sabendo que você é um homem muito sábio e é muito triste ver você aqui morando nesse barril. Eu gostaria que você me falasse o que você deseja, o que você quiser, eu dou para você. E então Diógenes simplesmente olhou para Alexandre e falou, o maior imperador, e falou: eu só quero que você saia da minha frente, porque você está tampando o meu sol. E então Alexandre respondeu: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes Laércio. Por que Alexandre falou isso? Porque Diógenes, ele conseguia ser feliz, embora não possuísse nada, né? Então, isso é um acontecimento que as outras pessoas não conseguem vivenciar, né? Porque as pessoas estão muito apegadas aos bens materiais, às questões materiais, e acham que só vão ser felizes ao possuir determinadas coisas, né? E Diógenes não, Diógenes, para ser feliz, ele não precisava de nada, né? Ele já vivia plenamente sem precisar de bens materiais, né? Isso encantava as pessoas, muitos achavam que ele era louco, e outras, como Alexandre o Grande, admiravam esse estado de Diógenes, de conseguir ser feliz sem precisar de nada para isso. Bom, gente, aqui foi a nossa última questão de filosofia, espero que tenha dado para vocês entenderem, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo WhatsApp, ok?
Beijo e até a próxima.